Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de fé e esperança. É tão comum, não é? Olharmos para a nossa vida e sentirmos que algo está faltando. Talvez seja aquela preocupação com o amanhã, aquela pontinha de incerteza sobre como vamos dar conta de todas as despesas, ou quem sabe, a sensação de que por mais que a gente se esforce, parece que o balde está sempre furado. A gente trabalha, se dedica, faz planos, mas as portas parecem pesadas para abrir. Os caminhos parecem um labirinto, e a abundância que tanto sonhamos parece um horizonte distante, sempre um pouco além do nosso alcance. Nossos corações, muitas vezes, suspiram por mais paz, mais segurança, mais daquela sensação de que tudo vai ficar bem, que existe uma força maior cuidando de cada detalhe. A gente busca respostas, consolo e, acima de tudo, uma certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada, enfrentando os desafios com as nossas próprias forças limitadas. É um anseio profundo que mora dentro de nós, essa busca por um refúgio, por uma fonte inesgotável de provisão e de alegria. Mas e se eu dissesse a vocês que Jesus conhece cada uma dessas preocupações, que Ele vê cada lágrima, cada suspiro de cansaço, cada esforço incansável que fazemos para manter a nossa vida e a da nossa família? E mais do que isso, e se houvesse uma promessa antiga, mas tão viva e atual, que nos convida a experimentar uma dimensão de cuidado e abundância que vai muito além do que podemos pedir ou imaginar? Uma promessa que não está condicionada a rituais complicados ou a sacrifícios impossíveis, mas a uma atitude simples do coração, uma entrega de confiança? Sim, amados, Jesus nos convida a confiar nele de todo o coração, a trazer a ele não apenas nossos bens, mas a totalidade de quem somos e o que temos. E com isso, a experimentar uma chuva de bênçãos que transborda, que excede toda e qualquer expectativa. Ele nos convida a testar a sua fidelidade, a ver com os nossos próprios olhos o quanto ele se importa e o quanto ele deseja nos abençoar de maneiras inimagináveis. É sobre essa promessa que vamos conversar hoje. Sobre essa certeza de que Jesus é quem abre as portas, quem derrama o que é bom e quem nos convida a uma vida de verdadeira plenitude e generosidade. Prepare seu coração, porque a palavra que vamos ler agora é um convite direto de Jesus para você, um chamado para experimentar a sua bondade sem limites, para ver a sua mão agindo na sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Ela nos lembra que, quando confiamos em Jesus com tudo o que somos e tudo o que temos, Ele age de maneiras surpreendentes, transformando a escassez em abundância e a preocupação em paz. E essa promessa está registrada em um livro muito especial da Bíblia, um livro que nos traz palavras de esperança e de renovação, nos convidando a enxergar a fidelidade de Jesus em cada detalhe da nossa existência. Vamos juntos mergulhar nessa verdade que pode mudar a sua perspectiva sobre a provisão e a bênção em sua vida. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos não haja falta. Amados irmãos e irmãs, essa passagem de Malaquias é como um convite pessoal de Jesus, um desafio amoroso que ecoa através do tempo, nos chamando a uma confiança mais profunda nele. À primeira vista, pode parecer apenas sobre dinheiro, sobre um mandamento antigo, mas Jesus, com sua sabedoria que tudo abrange, nos convida a olhar para essa palavra com o coração, com os olhos da fé, e a entender o que ela realmente significa para nós hoje, vivendo sob a sua graça abundante. Quando Jesus nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Ele não está nos cobrando algo por necessidade dele. Ah, não! Jesus não precisa de nada que possuímos. Ele é o dono de tudo, o Criador do universo, aquele que sustenta cada estrela, cada criatura viva. O que Ele busca, amados, é o nosso coração. Ele quer a nossa confiança plena,
a nossa entrega total. Essa casa do tesouro não é apenas um lugar físico, mas representa o seu reino, a sua obra, a propagação do seu amor e da sua verdade neste mundo. É sobre investirmos naquilo que tem valor eterno, no que realmente transforma vidas. E quando entregamos a Ele o nosso melhor, o nosso dízimo, que podemos entender como a nossa primazia, a nossa generosidade, a nossa confiança em que Ele é a fonte de toda a nossa provisão, estamos dizendo a Ele: Jesus, eu confio que o Senhor é o meu provedor. Eu confio que tudo o que tenho vem de Ti e que Tu és capaz de multiplicar o pouco que eu te dou. É um ato de adoração, de reconhecimento da Sua soberania sobre cada área da nossa vida, inclusive sobre as nossas finanças, sobre o nosso tempo, sobre os nossos talentos. É como semear uma semente de fé no solo fértil do seu amor. Muitas vezes, o medo da escassez nos paralisa. A gente aperta o cinto, guarda o que tem, com medo de que falte. Mas Jesus nos convida a inverter essa lógica. Ele nos pede para dar primeiro, para semear com generosidade, não por obrigação, mas por um coração grato e confiante. Ele nos diz: fazei prova de mim nisto. Que convite extraordinário! Imagine Jesus, o Rei do Universo, nos desafiando a testar a sua fidelidade. Ele não tem medo de ser testado, porque ele sabe quem ele é, o Deus que nunca falha, o amigo que nunca nos abandona. Essa prova não é para ver se ele é capaz, mas para que nós possamos ver a sua capacidade de agir em nossas vidas de maneiras que superam a nossa compreensão. É para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa testemunhar, com os nossos próprios olhos, o quanto Jesus é bom e fiel. E o que acontece quando aceitamos esse convite, quando entregamos a Ele o nosso melhor com um coração aberto e confiante? Jesus promete: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos não haja falta. Ah, amados, as janelas do céu. Isso não se refere apenas a dinheiro caindo do céu, embora Jesus possa fazer isso se quiser. As janelas do céu significam o derramamento de toda sorte de bênçãos. É a paz que inunda o nosso coração quando tudo ao redor parece desabar. É a sabedoria para tomar decisões difíceis. É a cura para o corpo e para a alma. É a restauração de relacionamentos quebrados. É o livramento de situações que pareciam sem saída. É a alegria inexplicável que nos sustenta nos momentos de tristeza. É a provisão inesperada que chega na hora certa, de formas que jamais imaginaríamos. É a criatividade para encontrar novas soluções, a coragem para enfrentar desafios, a esperança que nos impulsiona a seguir em frente. É uma bênção que transborda, que não apenas supre as nossas necessidades, mas nos dá a capacidade de abençoar outros. É ter um coração tão cheio que se torna uma fonte de água viva para aqueles ao nosso redor. É a segurança de que não importa o que aconteça, Jesus está no controle e Ele cuidará de nós de forma completa e abundante. A expressão bênção tal que dela vos não haja falta significa que Jesus nos dará mais do que o suficiente. Não é apenas para sobreviver, mas para prosperar em todas as áreas da vida. É ter paz na alma, saúde no corpo, alegria no coração, harmonia no lar e recursos para cumprir o propósito que Ele nos deu. É a promessa de que não haverá escassez, de que o suprimento de Jesus é inesgotável e que Ele sempre providenciará o que precisamos, e muito mais. Pense bem, amados. Quantas vezes nos preocupamos com o que vai faltar, com o que não temos? Jesus nos convida a mudar o foco, a olhar para o que Ele pode fazer, para a sua capacidade ilimitada de provisão. Ele nos chama a viver uma vida de fé audaciosa, onde a nossa entrega a Ele é a chave para experimentarmos a sua generosidade sem medidas. Não é um peso, mas um privilégio. Não é uma exigência, mas um convite a uma parceria com o Rei do Universo. É um lembrete de que, quando colocamos Jesus em primeiro lugar, quando confiamos nele com as nossas finanças, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa vida inteira, Ele se encarrega de cuidar de nós
de uma forma que excede toda a lógica humana. Ele transforma o nosso pequeno em muito, o nosso pouco em abundante. Ele abre caminhos onde parecia não haver e nos surpreende com a sua bondade. Portanto, ao invés de vermos essa passagem como uma lista de regras, vamos enxergá-la como uma carta de amor de Jesus, nos convidando a uma vida de liberdade, de confiança e de uma abundância que só Ele pode oferecer. É a liberdade de não viver mais refém do medo da escassez, mas de caminhar na certeza de que Jesus é o nosso provedor fiel, em quem podemos confiar com cada centavo, com cada hora do nosso dia, com cada sonho do nosso coração. Ele é a fonte, e quando nos conectamos à fonte, a vida transborda. E é com essa certeza no coração que agora vamos falar com Jesus, abrindo a Ele as nossas preocupações e as nossas esperanças, certos de que Ele nos ouve e nos responde com amor e poder infinitos. Ah, Jesus, aqui estamos nós, amados irmãos e irmãs, com o coração aberto e a alma sedenta diante de Ti. Tu que conheces cada pensamento, cada anseio profundo, cada preocupação que habita em nosso interior. Tu vês as nossas lutas diárias, as contas que chegam e parecem se multiplicar, os desafios que se erguem como montanhas intransponíveis, as incertezas que rondam o nosso amanhã, nos tirando o sono e a paz. Muitas vezes, Senhor Jesus, a preocupação tenta roubar a nossa alegria, o medo da escassez tenta nos paralisar, nos impedindo de dar passos de fé. E a dúvida, como uma sombra insistente, tenta obscurecer a luz da Tua promessa, nos fazendo esquecer o quanto Tu és fiel. Mas hoje, Jesus, neste instante de conexão e fé, nós escolhemos deliberadamente olhar para Ti. Nós escolhemos com toda a força do nosso ser crer na Tua palavra, nessa promessa tão grandiosa que acabamos de ler, onde Tu nos convidas a fazer prova da Tua fidelidade, a experimentar a Tua bondade sem limites, uma bondade que excede todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, Jesus, com a Tua graça maravilhosa, a entregar a Ti não apenas uma parte dos nossos recursos, não apenas um fragmento do nosso tempo, mas o nosso tudo. Ajuda-nos a trazer a Ti, para a Tua obra, para o Teu reino de amor e justiça, não apenas os nossos dízimos e ofertas materiais, mas o dízimo do nosso tempo precioso, dos nossos talentos únicos, das nossas energias vitais, dos nossos pensamentos mais profundos e dos nossos sentimentos mais íntimos. Que a nossa vida inteira, Jesus, seja um ato contínuo de adoração e de confiança plena e inabalável em Ti, que és o nosso sustento e a nossa rocha firme. Perdoa-nos, Jesus, pelas inúmeras vezes em que duvidamos da Tua capacidade de prover, pelas vezes em que seguramos com força o que pensamos que é nosso, com um medo irracional de que nos falte algo. Ajuda-nos a soltar, a liberar, a confiar que Tu és a fonte inesgotável de toda a provisão, o manancial que nunca seca, o reservatório que jamais se esgota. Ensina-nos, Jesus, a semear com alegria, a dar com um coração verdadeiramente generoso, sabendo que cada semente de fé, cada gesto de amor e confiança que lançamos em Teu nome será multiplicada e colhida em abundância, para a Tua glória e para o bem do nosso próximo. Jesus, Tu prometeste, com uma clareza que ressoa em nossos espíritos, que quando fizermos isso, quando nos entregarmos a Ti com essa confiança, Tu abririas as janelas do céu. E nós, amado Jesus, cremos nessa promessa com todo o nosso ser. Cremos que Tu não nos darás apenas o suficiente para sobreviver, mas transbordarás a nossa vida com uma bênção tal que dela nos não haja falta. Uma bênção que excede em muito as nossas mais loucas expectativas. Por isso, Jesus, agora, com toda a fé que habita em cada fibra do nosso ser, nós Te pedimos com humildade e ousadia. Abre as janelas do céu sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que Te buscam neste momento. Derrame sobre nós, amado Jesus, uma chuva de provisão que vá muito além das nossas necessidades materiais, que alcance cada área da nossa existência. Que as janelas do céu se abram de par em par sobre as nossas finanças,
desfazendo toda a dívida que nos aprisiona, toda a escassez que nos amedronta, todo aperto que nos sufoca. Quebra, Jesus, todo o ciclo de pobreza e de falta que tentou se instalar em nossas famílias. Multiplica, Senhor, o pouco que temos. Transforma o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação em frutos abundantes. Abre portas de emprego que estavam fechadas, de oportunidades de negócio que pareciam impossíveis, de novas fontes de renda que só Tu, com a Tua sabedoria infinita, podes providenciar. Que cada semente que plantamos com fé seja regada pela Tua graça e gere uma colheita farta, não apenas para suprir as nossas próprias necessidades, mas para que possamos ser canais da Tua bênção para outros, para que a Tua casa tenha mantimento e o Teu reino seja expandido através da nossa generosidade, do nosso amor ao próximo. Mas, Jesus, sabemos que as janelas do céu não se abrem apenas para as finanças, por mais que elas sejam importantes em nosso dia a dia, elas se abrem para a nossa alma, para o nosso espírito sedento. Por isso, pedimos que as janelas do céu se abram sobre a nossa mente, trazendo clareza de pensamento, sabedoria divina e discernimento para todas as nossas decisões, grandes e pequenas. Que todo pensamento de preocupação excessiva, de ansiedade paralisante, de medo que rouba a nossa paz, seja dissipado pela Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento humano. Derrame sobre nós uma mente renovada, cheia de pensamentos de fé inabalável, de esperança que não se abala e de amor verdadeiro. Que as janelas do céu se abram sobre o nosso coração, derramando a Tua paz que acalma as tempestades interiores, que sara as feridas mais profundas, que restaura a alegria perdida e nos dá um novo fôlego para viver. Que o nosso coração seja um jardim onde florescem a gratidão sincera, o perdão que liberta e o amor genuíno, não apenas por Ti, mas também por nossos amados irmãos e irmãs, e por todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Jesus, que as janelas do céu se abram de forma gloriosa sobre os nossos relacionamentos, que são tão importantes para a nossa jornada. Derrame sobre o nosso lar uma bênção de harmonia duradoura, de compreensão mútua, de paciência incansável e de amor que tudo supera. Que os laços familiares sejam fortalecidos de forma sobrenatural, que as amizades sejam edificadas sobre a rocha da Tua verdade e que todo conflito, toda desavença, todo desentendimento sejam desfeitos pela Tua presença pacificadora. Que as janelas do céu se abram sobre a nossa saúde, que é um bem tão precioso. Derrame cura sobre o nosso corpo físico, restaura cada célula, cada órgão, fortalece o nosso sistema imunológico contra toda enfermidade. Que toda dor, toda doença, toda fraqueza seja removida pela Tua mão poderosa, que tem todo o poder para curar e restaurar. Que a nossa energia seja renovada a cada amanhecer, para que possamos Te servir com vigor, com alegria e com toda a nossa força. Que as janelas do céu se abram sobre os nossos sonhos e projetos, aqueles que guardamos no mais profundo do nosso coração. Derrame sobre nós a criatividade para inovar, a inspiração para criar e a direção clara para tudo aquilo que colocamos em Tuas mãos. Que os nossos planos se alinhem perfeitamente com os Teus planos e que cada passo que damos seja guiado pela Tua luz que ilumina o caminho. Que o nosso propósito de vida seja claro e que possamos cumpri-lo com excelência, para a Tua glória e para o benefício de muitos. Jesus, nós cremos de todo o coração que Tu és o Deus do impossível, o Deus que transforma o deserto mais árido em jardim florido, a escassez mais profunda em abundância transbordante. Cremos que Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas, que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, e que essa bênção que Tu derramas não é apenas para nos satisfazer em nossas necessidades, mas para nos capacitar a ser generosos, a ser uma fonte de bênção e de esperança para o mundo ao nosso redor, para aqueles que ainda não Te conhecem ou que estão sofrendo. Que a nossa vida, amado Jesus, seja um testemunho vivo e reluzente da Tua bondade, da Tua fidelidade inabalável e da Tua provisão sem limites.
Que as pessoas olhem para nós e vejam a tua mão agindo de forma sobrenatural, a tua graça transbordando em cada detalhe, a tua paz reinando em meio às tribulações. Nós te pedimos, Jesus, com um coração compassivo, por aqueles que neste exato momento estão enfrentando a mais profunda escassez, a falta de tudo. Falta de comida na mesa, falta de um teto para morar, falta de roupas para vestir, falta de esperança no coração. Que as janelas do céu se abram sobre a vida deles, através de meios que só tu podes orquestrar, de forma milagrosa e surpreendente, e também através da nossa generosidade, através da generosidade de outros que te amam e que são movidos pelo teu Espírito. Inspira-nos, Jesus, a ser a tua resposta para o clamor de muitos, a tua mão estendida para quem precisa de ajuda, o teu amor em ação para quem se sente desamparado. Que a nossa fé não seja apenas em palavras bonitas, mas em atitudes concretas, em um viver que reflete a tua própria generosidade. Que possamos ser vasos abertos, não apenas para receber as tuas bênçãos, mas para transbordar, para que a tua bênção circule livremente, alcançando a todos que precisam, transformando realidades, levando esperança. Jesus, ajuda-nos a cultivar um coração grato, que reconhece em cada pequena vitória, em cada provisão diária, em cada raio de sol, a tua mão de cuidado e o teu amor que nos envolve. Que a gratidão seja o hino constante em nossos lábios e em nosso espírito, um perfume suave que sobe a ti. Que a nossa confiança em ti seja inabalável, inabalável, mesmo diante das maiores adversidades, sabendo que tu és o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza inexpugnável. Nós te amamos, Jesus, com todo o nosso ser, e entregamos a ti todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos mais secretos. Confiamos plenamente que tu és o nosso provedor fiel, aquele que abre as janelas do céu e derrama uma bênção que nos sustenta em todo o tempo, nos alegra em cada manhã e nos capacita a viver uma vida que te honra e te glorifica. Que a tua vontade seja feita em nós, através de nós e por nós. Que assim seja, Jesus, em nome do teu amor incomparável e da tua fidelidade eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso devocional, mas a verdade poderosa da palavra de Jesus e a força da nossa oração ressoam em nossos corações. Que essa mensagem de Malaquias 3:10, reinterpretada pela lente do amor e da provisão de Jesus, tenha acendido uma nova chama de esperança e confiança em cada um de vocês. Lembrem-se sempre, Jesus é fiel. Ele não falha em suas promessas. Ele não nos convida a entregar a Ele o nosso melhor para nos empobrecer, mas para nos enriquecer em todas as áreas da vida. Ele não precisa de nada que temos, mas deseja o nosso coração, a nossa confiança plena e inabalável. Quando entregamos a Ele o que temos, seja pouco ou muito, com um coração grato e generoso, Ele se encarrega de abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção que transborda, que nos supre de forma completa e nos capacita a ser uma bênção para outros. Não vivam mais com o peso da preocupação ou com o medo da escassez. Lancem sobre Jesus todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, e confiem que Ele cuidará de vocês de uma forma que excede todo o entendimento humano. Ele é o provedor, o sustentador, o amigo que nunca nos abandona. A sua mão está estendida, pronta para nos abençoar, para nos guiar, para nos dar a paz que tanto anelamos. Acreditem nele e verão a sua fidelidade em ação, transformando o ordinário em extraordinário, o pouco em muito, a preocupação em paz. Que a experiência de hoje seja o início de uma nova jornada de fé e generosidade para vocês, onde a confiança em Jesus se torna a bússola que orienta a cada passo. E se essa mensagem tocou o seu coração, se trouxe paz ou renovou a sua esperança, eu tenho um convite especial para você. Não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de encorajamento e de uma oração de fé.
Vamos espalhar essa mensagem de que Jesus é fiel e que Ele abre as janelas do céu para todos nós. Deixe também o seu comentário abaixo. Conte-nos qual parte dessa reflexão ou dessa oração mais ressoou em seu espírito. Qual promessa de Jesus trouxe mais força para o seu dia? A sua participação é muito importante para nós e ajuda a criar uma corrente de fé e apoio entre todos. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e venha fazer parte da nossa família, onde juntos buscamos a Jesus e vivemos a sua palavra. Que Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, hoje e sempre. Permaneçam na paz e na graça de Jesus. Até o próximo encontro.